porque essa carta ela tem a preocupação em alcançar os cristãos que estão, podemos chamar assim, na diáspora, na dispersão, quando eles saem de Jerusalém, outros que foram morar em outros lugares e que eles vão receber essa carta para poder direcionar a vida cristã. Muito provável que o que vai aqui acontecer, o destinatário, não saia daquela que nós chamamos ali a bacia do Mediterrâneo. Depois, na sua casa, você pode fazer um exercício. Você pega ali no mapa mundi, ali hoje tem tanta facilidade, até com o YouTube, né? Você verifica que tem tantos países acima da Palestina ali. Você tem a região da Ásia, que está encostadinha ali. Você tem o norte, né? Na verdade, o sul da Europa, tanto é que a Grécia faz parte. Você tem outras regiões que todas são ali naquela região banhadas pelo mar Mediterrâneo. Nós chamamos de uma bacia, né? Nós é esforço de expressão. A geografia define assim, bacia do Mediterrâneo. Paulo, ele percorreu todo esse contexto. Essa semana agora, ou semana passada, nós no pequeno grupo vimos isso. Ele saiu de Jerusalém e foi até Ilíada, lá em cima, fazendo com que toda essa região fosse por ele percorrida. Agora Pedro, ele vai então preparar essa carta para que as pessoas que agora fazem parte do que nós chamamos igreja do Senhor, a igreja é o povo de Deus, sejam direcionados. Então aqui no capítulo 2, nós temos, por exemplo, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos sensatos. Nós vamos notar bastante nesse capítulo que Pedro está trazendo um conteúdo denso para a prática cristã. Porque nesse contexto aqui, a perseguição, a oposição, ela era feroz contra os cristãos. E isso em todos os níveis. Desde o governo, nós temos o Império Romano perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, muitas vezes tirando eles de casa, como tem uma referência do ano 52, que o imperador Cláudio expulsa os cristãos, juntamente com os judeus, de Roma. E eles têm que procurar aonde morar. Agora pensa, né? Você está lá morando na sua casa, na sua cidade, e de repente, eles são expulsos. Tem um historiador que é muito antigo, né, que da época, inclusive, do primeiro século, Joséfo, que registra essa questão dessa diáspora em Roma. Mas agora, faz pouco tempo, um outro estudioso encontrou, dentro do contexto já da arqueologia, que eles estavam sendo expulsos por um tal de motivos de confusão entre esses judeus, por um tal de Chestos. E naquela época, eles ainda não tinham discernimento que entre os judeus havia um grupo que não era mais judeus no sentido de religião, e sim cristãos. E eles não conheciam ainda, com tanta familiaridade, o nome o quê? Cristo. E é por causa disso que eles, inclusive, registraram de maneira um pouco assim, equivocada, mas próximo do nome, o motivo que fez o imperador expulsar judeus, cristãos de Roma. O motivo era a discussão, o embate, e causou digamos assim, um distúrbio ali na sociedade. Tamanha era a perseguição dos judeus à igreja, por causa de Cristo. Então, amados irmãos, o que nós vamos ver aqui nessa carta, nesse capítulo 2, é que o fogo da perseguição está intenso, está cada vez mais alcançando a igreja e, inclusive, levando a igreja ao martírio. Aqui no capítulo 2, verso 16, eu quero destacar, antes da gente entrar no 18 em diante, destacar alguns aspectos importantes. Quem pode ler, por favor, em Apocalipse 2, 6?
agora capítulo 2 de Apocalipse, versículo, eu vou ler aqui, versículo 15. Apocalipse 2:15. Diz assim a palavra do Senhor: além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem as doutrinas nicolaítas. Vamos ler do versículo 12, para a gente entender o contexto. Ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome, ou melhor, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados irmãos, presta bem atenção nesse contexto. Nós estamos vendo aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, que como pessoas livres que são, o que os crentes deveriam fazer com a liberdade? Eu senti um monte de informação, mas não consegui ouvir nada. Só senti as informações assim, mas ninguém fala assim, olha, a liberdade que eles estavam pensando é isso. Pode falar com firmeza, viu? Como é? Pedro está orientando para que eles vivessem como servos de Deus. Ok, mas ele está falando da liberdade. O que deveria fazer com a liberdade? Viver uma vida como servo de Deus. Não o quê? Não utilizar de desculpas para o quê? Uma das coisas que é importante você lembrar, nunca se esquecer, por que você vem na escola bíblica dominical? Graças a Deus você está numa igreja bíblica, amém? Por que você tem que ter uma Bíblia? Por que você tem que grifar a sua Bíblia? Quando ela começa a ficar ruim demais, você tem que comprar outra para você grifar outra. É porque se você não tiver um conhecimento doutrinário forte, você jamais será um crente forte. Jamais. Porque quando você não tem entendimento do que você tem em Cristo, você não consegue viver aquilo que Cristo te proporcionou. É isso que está acontecendo aqui. O apóstolo Pedro, nós já vimos outros momentos, que diz assim que nós recebemos, a igreja do Senhor Jesus, recebeu do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, coisas que podem hoje nos trazer a segurança de quem nós somos. Como, por exemplo, versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos... Irmão, vocês estão com a Bíblia? Ó, dá uma folhadinha, se volta assim, ó. Você volta assim rapidinho e já participa também, tá bom? Porque nessa hora você pode participar e me ajuda. Olha só, o texto está dizendo que ele nos regenerou. Para quê? Então, amado irmão, presta bem atenção. Nós em Cristo Jesus fomos libertos de uma vida que era
totalmente, podemos chamar assim, aprisionada. O autor Paulo, aos Efésios, diz que nós não tínhamos vida, mas que Cristo, pelo poder do Evangelho, nos trouxe vida. E a vida que Paulo prega, que Pedro prega, é um evangelho, uma vida liberta pelo poder do evangelho. Como, por exemplo, agora eu queria perguntar para os irmãos que estão sempre participando do pequeno grupo, qual era a discussão que nós vimos no capítulo 13 e 14 ali, salvo engano, que Paulo está tendo problemas e ensinando a igreja a ter um quê? Misericórdia uns com os outros. Sobre o que eles estavam tratando lá, vocês lembram? Comida, graças a Deus, né, Rogério Gomes? Salvou a turma do pequeno grupo. Irmãos, eles estavam discutindo a respeito se comia comida, carne que vendia no mercado, mas o mercado era consagrado. Estavam discutindo a respeito de qual dia da semana era mais santo. Até dizem que nesse contexto, as festas judaicas sempre foram muito famosas. Eles estavam destacando, por exemplo, a Páscoa é mais importante do que um dia normal. É nesse sentido. Havia discussões sobre coisas que são, digamos assim, periféricas. E o que Pedro está chamando a atenção aqui? Que nós em Cristo, nós temos liberdade. Amém? Louvado seja Deus por isso. Uma das coisas mais maravilhosas que o Evangelho traz para a sua vida é liberdade em Cristo Jesus. Você entende isso, Priscila? Você viveu muito tempo presa em sistemas religiosos? A vida toda? Você tinha, de certa forma, a informação que se você não fizer, você, como diz a música, essa é feia, hein? Está na unha do capeta, Márcio. Olha, era mais uma condenação que era toda hora ouvido, porque era, como é que era a base da condição de uma pessoa ser salva em Cristo? Era pela pessoa ou pelos méritos de Cristo, Priscila? Uhum. Aham. 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 Você já pensou? Hoje eu estou seguro, né? Hoje eu estou salvo. Amanhã eu já não tenho mais certeza. Aham. Assistir televisão. Pequei. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno, é isso? Não, desliguei a TV e fiz uma oração. Agora eu estou indo para o céu. Nem tinha. Oh, que pena. Perdeu muita coisa também não, né? Mas se tiver liberdade, você pode escolher o que você assiste, não é assim? Olha só, um exemplo bem prático do que traz as algemas da religião. A religião judaica, presta bem atenção nisso, a religião judaica, ela tinha um contexto de imposição muito grande. O apóstolo Paulo trabalha sobre isso lá aos Romanos, na carta aos Romanos. Pedro está dizendo agora, nós em Cristo Jesus, nós somos libertos, nós somos livres, livres para andarmos de uma maneira que nós saibamos dar o testemunho de servo de Deus. É mais ou menos assim, você tem a liberdade, você tem a dádiva da liberdade, mas você não pode utilizar a liberdade para ser o quê? Pedra de tropeço. Quem praticou isso? Vamos lá para a igreja de Pérgamo? Olha lá a igreja de Pérgamo. Vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 2. Verso 13, já que eu li tudo, eu vou explicar, né? Conheço o lugar onde você mora, ou seja, essa carta aqui é do Senhor Jesus para as igrejas, e havia uma igreja em Pérgamo, e essa carta é direcionada para Pérgamo. Então os crentes de Pérgamo ouvem o recado de Cristo para a igreja. E olha só o que ele diz, o texto bíblico, a palavra de Deus, Cristo dizendo à igreja: o lugar onde você está o trono de Satanás.
sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. Aí onde? É difícil ser crente onde que é a cidade do Satanás? O que vocês acham? Sim ou não? O texto está dizendo que é. Prova que quem que foi aqui martirizado? Antipas. Nós não temos informações, nós não sabemos de quem que era filho, mas nós sabemos que Cristo elogia a fidelidade dele. Que ele foi morto e foi morto de maneira que o nome de Cristo foi honrado. Tanto é que o texto diz, Cristo dizendo, essa carta é para a igreja. Ele não negou a fé, como a igreja também não estava negando a fé. Ele foi fiel testemunha. Então nós temos que destacar um ponto importante. A igreja aqui tinha coragem de testemunhar. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos vendo a igreja do Senhor Jesus. A igreja aqui tinha coragem. Mas diz que era o trono de Satanás. Aqui, ó, ao invés de você pensar assim, ó, capaz que lá tinha um trono assim, e o chifrudo sentava lá, né? Não. É porque Pérgamo tinha um templo, um prédio construído para um Deus sentar e ser adorado. Quem lembra quem é? Nós já estudamos Apocalipse em série. Quem era? O imperador. O imperador aqui é tratado por Jesus como o diabo. Uma relação diabólica. Aqui, César, nesse contexto, cada imperador que recebia culto, os romanos levantavam, edificavam templos e os imperadores eram exaltados e adorados. Quando aqui a carta é escrita, o apóstolo João escreve a revelação do Senhor Jesus e aponta cidade onde está o trono de Satanás. Quem perseguiu a igreja do primeiro século a praticamente metade do século 3 de maneira feroz? Quem foi? Os imperadores, o Império Romano. O Império Romano vai mastigar os cristãos. A realidade, amados irmãos, é que aqui nessa carta já está sendo apontado, Satanás, ele celebra esse culto ao César, esse culto ao imperador, seja ele Nero, seja ele Trajano, seja ele qual imperador fosse, mas era exaltado na cidade. O cristão não aceitava esse tipo de culto. O cristão, se fosse, ele era espoliado, era tirado os bens dele, era inclusive morto, como foi Antipas. Mas ele não negava que a fé dele era em Cristo Jesus. Você chamou, meu irmão? Fala. Não, é outro. Aí, continuando, 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Mas vamos começar com os nicolaítas. Versículo 15. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos... Éfeso foi elogiada, porque não permitia o quê? Vocês acabaram de ler. Vamos voltar lá? Versículo 6. Exatamente. Éfeso não permitia a doutrina dos nicolaítas. Vê o seu texto bíblico aí, ó. Pega a sua Bíblia aí para você ver. Olha lá. O texto aponta, é 2,15 ou 2,6? 2,6. Tenho a seu favor o fato que você odeia as obras dos nicolaítas. Elogio. Éfeso foi elogiado. Mas aqui em Pérgamo, Jesus critica e aponta. Isso não pode. Olha só, a expressão inclusive, verso 15. Portanto, verso 16. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se, não irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amados irmãos, nós temos algumas informações importantes. Quem eram os nicolaítas? Muito provável, discípulos de um diácono, muito provável, nós não temos segurança, mas algumas poucas informações nós temos, que era Nicolau. Esses nicolaítas,
Eles estavam dentro da igreja, e dentro da igreja havia, olha só, isso é importante, até mesmo crentes que adotaram a prática dos nicolaítas. Por quê? Porque entenderam quem eles eram em Cristo. Opa! Então quer dizer que Cristo me libertou? Quer dizer agora, olha só, isso é um presbiteriano falando. Quer dizer que Cristo morreu na cruz e pagou o preço dos meus pecados, ressurgiu para a minha justificação, eu vivo pelos méritos de Cristo. Quer dizer que pecado de ontem, hoje e amanhã já foram todos levados na cruz? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Aí na primeira proposta, o que aconteceu? Eles encontraram uma maneira de caminhar com Jesus e fazer assim, não, mas nós não vamos perder a salvação, porque afinal de contas, nós fomos alcançados pelo aquele que tem méritos. O sangue de Cristo que me comprou, não são as minhas obras. Então, o que eu vou fazer? A prática dos nicolaítas é bem interessante. Eles continuam na igreja, mas continuam com a prática da imoralidade. Muito provável que uma das obras dos nicolaítas era a promiscuidade. E esse contexto aqui, nós não temos muitas informações, mas coaduna com a prática de Balaão a Balaque. Vamos ver aqui? Olha só, nós não vamos abrir o texto bíblico agora, mas diz assim, que Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra quem? Os filhos de Israel. Qual tipo de ciladas? Balaque falou assim, como é que é, Balaão? A estratégia é o seguinte, pega aqui, ó, você não tem um monte de sacerdotisas, pega só as top model, as feias você larga. Só padrão Gisele Bündchen, esse nome é bonito, hein? E traz elas separadinhas para mim. Vocês lembram disso? Conhece o contexto? Ou não conhece? Aí o que vocês vão fazer? O profeta de Araque, você vai fazer o seguinte, você vai botar lá beirando o arraial de Israel. Fica lá. Olha, rapaz, as sacerdotisas de Balaque são diferenciadas, hein? O judeu tocou no outro e falou, rapaz, é mesmo. E diz o texto bíblico que como armadilha para pegar crente displicente, para pegar judeu que não tem compromisso com Deus e derrubá-lo, assim como foi praticado com Dalila, quando Sansão não vigiou e viu que era uma armadilha. O texto está dizendo assim, olha, vocês são firmes, vocês têm coragem de dizer que são crentes. Ó, que bom. Não é fácil dizer que é crente aí, que ama Jesus Cristo. Mas eu tenho contra vocês, que vocês pegaram a liberdade que vocês tiveram, receberam em Cristo. O que vocês fizeram com a liberdade? Vocês adotaram práticas que não mais se encaixa, que não mais tem sentido na nova identidade de alguém que é de fato discípulo de Cristo. Percebe a questão? O texto está apontando então que por causa da liberdade, porque realmente Cristo te fez livre? Amém ou não? Essa é uma pergunta muito boa. Quem orou pela igreja essa semana? Eu recebi uma mensagem essa semana que eu vi materializado que a pessoa possivelmente está cega no pecado, então ela não tem esse discernimento. Mas talvez seja aquilo que está lá no coração dela mesmo.
ela diz que as práticas doutrinárias e dogmas da igreja não faz mais bem e nem sentido no momento da vida dela. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: não, porque olha, no fundo, eu quero viver a vida cristã do meu jeito. Porque aqui, irmãos, vocês oram pelo pastor pecador de vocês, hein? Porque eu quero ser conduzido pelo poder do Espírito Santo, para pregar toda a palavra de Deus. Eu acho impressionante porque a igreja verdadeira prega o evangelho. E não tem como nós ensinarmos qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus e possa, de certa forma, te dar a liberdade. A palavra é estranha, não é a melhor palavra. Te dar... O problema da liberdade é dar espaço para a libertinagem. Exatamente. A liberdade que recebemos em Cristo, ela é poderosa para tirar todo o peso, julgo da religião, Priscila. Do charco de lodo, quem como eu foi liberto pelo poder de Cristo que tirou do charco de lodo? Só eu? Muita gente, louvado seja Deus por isso. Eu falo da Priscila porque a gente, inclusive à noite, você não pode perder. Eu vou pregar aqui, vou falar algumas coisas, vou tocar CCB e IEQ. Eu juntei esses dois, CCB e IEQ. Rapaz, dá uma mistura nicolaíta, não sei não, mas doutrina da teologia da prosperidade e dogmas religiosos. Aí sim, dogmas religiosos. O que é mais impressionante é porque quando você tem a sua filha, e isso é perpetuado, não é só na CCB e na IEQ, não. A IEQ é prosperidade, a CCB é mais essa questão religiosa. Mas eu já vi muita gente, viu? No nosso meio, eu acho que eu nunca vi. Porque se eu ver, eu infarto, né? Porque ele ensina assim para a filha dele: não pode botar esse short, não. O pastor vai vir aqui visitar a gente. Não pode usar essa roupa, não. Porque na nossa igreja lá ninguém usa essa roupa. Esse é o evangelho? Não. O evangelho é: minha filha, você é eleita de Cristo Jesus. Papai era um perdido. Mamãe era uma perdida. E a nossa família foi alcançada pelo poder do evangelho. A nossa identidade, minha filha, foi transformada. Por isso, papai está te orientando. Por amor de Jesus, vamos nos vestir como filhos de Deus. Essa semana foi domingo que eu falei. Eu li um livro essa semana e falei assim: os homens, se preciso, os homens, põe calça jeans e polo por dentro e põe um cinto. Ô trem feio, né? Eu acho horroroso. Faz a curvatura da barriguinha, mas numa camisa, numa roupa, que alguém que olhar para você pode até dizer: inimigo da moda, hein? Mas não vai ter dúvidas que você é alguém que se preocupa em transmitir, ainda que seja fora da moda, mas não tem intenção alguma de se parecer com a moda mundana, maligna e demoníaca. Não sei se eu tinha visto essa semana para falar domingo, esqueci. Você sabe como é que define a moda masculina hoje? Quem que faz a moda masculina? O gay. O gay. Eu vou defender, porque o meu papel é defender as ovelhas.
Mas como você não citou nome, eu não vou defender, não. Mas é porque os corretores, os que não conhecem Cristo, estou brincando, eu só acho feio aquele sapato daquele jeito lá, mas dá para passar, Machado. Tem uns outros piores, as calças, as blusas. Hoje em dia não está fácil não, viu? Agora, voltando ao ponto. Quando nós ensinamos os nossos filhos amor a Jesus, você vai levar ele até certa idade, amém? Já pegou um menino de 25 anos e falou, não, você vai vestir a roupa que eu comprei para você. Nem está morando com você mais. Aproveita enquanto ele está lá. Mamãezinha, papai, as barriguinhas de fora. Deixa eu te falar, ela já vai ser tentada quando tiver 15, 18. Não começa cedo. Porque senão ela não vai discernir. Isso aqui é roupa para a filha de Deus. Porque o meu corpo não é para homem. O meu corpo é do Senhor. Eu vou honrar meu pai e minha mãe. E Deus vai me preparar um marido. Esse é o plano de Deus. Agora nota, presta bem atenção. Vamos caminhar aqui. Eu quero que vocês aguardem só um pouquinho. Quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, nós temos liberdade. Amém ou não? Tem um versículo que é muito mal aplicado. Todas as coisas. Não, vocês estão equivocados, exato. Vocês não estão pegando aqui, vocês estão ligados comigo, né? Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. É só você pegar um rebelde que ele usa esse versículo. Eu não vejo alguém que coloca a roupa fora, inimigo da moda, e começa a justificar a prática. Irmãos, estou falando isso com carinho, porque é brincadeira. Nós, graças a Deus, temos condição. A Gisele já é a mulher, né? Que as mulheres aqui já sabem, já tem problemas. Nós, homens, Machado e Rogério Gomes, se a gente tiver um bom olho, atento, dá para encontrar muita roupa masculina ainda. Graças a Deus, né, Paulo? O Machado fica usando camisa rosa. Mas o pastor também usa. Não tem problema, não. Mas só quer ver uma coisa? As mulheres, as irmãs concordam comigo? As mulheres têm mais dificuldade hoje. É ou não é? Irmãs, tem roupa que ela tem que vir com... Você compra a roupa para a mulher crente. Ela compra a peça, tem que comprar mais 3. Porque tem que cobrir daqui, dali, daqui. Tipo... Entendeu? Você não tem como comprar a roupa, comprei essa peça, vou usar. Não, isso aqui é para filisteia. Isso aqui é roupa para quem não conhece Cristo. E você não faz, mas não estou nem aí com o que o outro pensa. Você tem que preocupar com o que Cristo pensa. Não é assim? É igual você botar uma roupa boa. Boa assim que eu quero dizer, limpa e passada. Ô, bênção, né? De vez em quando tem um monte de coisa lá em casa assim. É um monte, eu penso de oração, não, de roupa para passar. É ruim, né? Mas quando você pega uma roupinha limpa e passada, cheirosa, você coloca e fica assim, nossa, o que vão achar de mim? Você é um pecador. Você deveria colocar e falar assim, graças a Deus, como é bom vestir uma roupa que eu fico bem, graças a Deus. Você fica bem com você mesmo, para a glória de Deus. Como é bom isso. Mas o mundo tem que viver para o outro, né? O mundo tem que ficar, digamos assim, chamando a atenção para o outro. E essa é uma realidade muito triste. Porque nós entramos nesse assunto porque a liberdade, Pedro está dizendo, não utilize a liberdade para dar mau testemunho. Vocês acham que a sociedade aqui em Uberlândia? Assim, vou ter que falar, né? Vou falar. Na escola, os meus alunos eram assim, professor, essa aqui é minha mãe. Essa aqui é minha tia. Eu tinha que conversar só assim, Paulo, olhando assim, ó. Porque o short não é short. Aquilo não é roupa de nem ficar em casa. Se for atender o carteiro, é vergonha. A pessoa sai para a rua. Agora eu pergunto, vamos pegar a mente cristã aqui. Deus enviou seu filho Jesus.
É por causa do short que você veste ou não veste, não vamos para o céu? É por causa disso? É os méritos de quem? Cristo. Isso é liberdade. Mas eu não devo utilizar da liberdade, todas as coisas me são lícitas diante daquilo que Deus colocou na sua palavra, coisas lícitas da palavra. Qual que é o contexto desse texto? Sempre que você ouvir um versículo, você pergunta, qual é o contexto? Amém? Entenderam? Helena, ouviu o versículo, qual que é o contexto? Qual que é a carta? Deixa eu ler depois o capítulo todo, no mínimo. Contexto anterior, posterior, e você chega à conclusão. Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. O que seria? Eu posso comer carne de porco? Podia ou não podia? Vocês estão com dúvidas? Podia ou não podia? A igreja podia comer carne de porco. Mas os judeus, Rogério, até então, comiam carne de porco? Oxi, temos uma questão de liberdade. Entendeu o versículo? Todas as coisas me são lícitas diante daquilo que a palavra de Deus diz que é lícita. Colocar um short desse aí para a rua não é lícito, isso é vulgar, imoral. Está querendo despertar lascívia, imoralidade, e tudo coisa ruim. Agora perceba que quando essa liberdade é dada, nós temos que ser aqueles que vão discerni-la. Ixi, se eu comer essa carne de porco, o Léo, que é um judeuzão convertido há pouco tempo, vai ficar de nariz virado. Ele não vai gostar. Por quê? Porque faz pouco tempo que ele está caminhando no evangelho. Se eu comer carne de porco, Paulo pensando ali com a igreja, se a igreja comesse carne de porco em Cristo, a igreja, ela estaria pecando? Não. Mas por causa do quê? Do meu irmão. Não me convém fazer. Olha só, que sentido pleno da nossa liberdade. Nós podemos e devemos abrir mão da nossa liberdade se nós formos cooperar para a edificação da igreja, do povo de Deus e, sobretudo, do seu irmão próximo. Não vou fazer isso porque não vai ser bom. Não vou fazer isso para não escandalizar. Não vou fazer isso porque não vai ferir nada. Contudo, se for para ferir o meu irmão, eu não vou fazer. Então, amados irmãos e irmãs, quando nós caminhamos como povo de Deus, nós temos que lembrar que a palavra do Senhor Jesus é, cadê o versículo que diz odeia? Quem encontrou aí pode me ajudar? Eu não salvei o versículo. É o 6, 2:6. As obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Jesus está dizendo isso. Agora, como é que nós, cristãos, vamos manter a prática de vir à igreja, mas dar uma olhadela lá no, vamos pegar o pior de tudo, né, o Big Brother, e fica lá assistindo o Big Brother. Irmãos, vou falar dos homens, cada 10, 9 vai ser tentado com tanto de promiscuidade que rola naquele ambiente, naquela conversa, naquele tipo de cenas. O Instagram, você vai lá e vai ficar passando lá, nossa, olha que coisa, meu Deus fez, a mulher tão bonita, né? Olhando a mulher dos outros, olhando moralidades. Não, mas é quem me redime é os méritos de Cristo. Isso mostra que você está fazendo a liberdade pretexto para a libertinagem. É isso que Pedro está explicando. Não, nós vamos nos posicionar enquanto igreja. E nós não vamos nos posicionar, Priscila, por causa do sistema religioso. Não é por causa do sistema religioso. O sistema religioso pode vir depois. Por exemplo, chega alguém aqui e fala assim, mas vocês não roubam, vocês não... Sei lá o que não faz. Bate palma? Não, aqui tem muito penteca aqui, não tem problema não. Vamos pensar em coisa assim mais... de roupa mesmo.
Mulher usa calça. Boa. Ê, Nízia, logo você hoje, hein? Mulher que usa calça, é verdade. Então chega alguém aqui e vê assim, nossa, a igreja de vocês é uma bênção, hein? Que muito bom. Ah, Jéssica também, ó. Todas as mulheres aqui. Ah, não, perdidos então estamos. Mas tem uma coisa, eu não gostei de vocês não. Por quê? Porque vocês não proíbem a calça para as mulheres. Ah, é, mano? Opa. É. E aí o que você vai fazer? Ó, irmã, essa é uma questão difícil para nós resolvermos. Porque nós temos o entendimento que a calça da mulher no século XXI não fere. Por sinal, tem alguns vestidos e saias que é melhor usar calça jeans. Amém ou não? Ué, é só ter olhos, né? Então, isso para nós, meu irmão, minha irmã, para nós não é um problema. Mas essa é uma questão que não é essencial, é periférica. Contudo, se você se sente bem numa igreja que todo mundo é de saia, fica à vontade para procurar uma igreja que todo mundo usa saia. Mas você não pode acusar de libertinagem, de imoralidade, um contexto desse. É muito mais uma questão de foro íntimo. Agora, notem, porque não está causando escândalo. Mas se chegar aqui na frente, lembrei outra boa, tem a ver com hoje à noite. Chega aqui no culto, e aí de repente, o pastor Fábio agora começou o ministério de dança na igreja. E além de colocar os jovens para dançar no culto, tem sempre alguém que quer participar do sexo masculino para o ministério de dança. E aí o rapaz também quer. E aquelas cenas grotescas na igreja. Opa! Eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, hoje, a liberdade que Cristo nos deu não é para ser utilizada a parte das Escrituras. Nós temos que utilizar a liberdade por meio das Escrituras. Quem define a liturgia e a ordem do culto? O dono da igreja. O cabeça da igreja. Quem é? Me conte. Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, pastor, você é um herege se você fizer isso. Ainda mais se for presidente, tem que prender o cabra desse. Botar o ministério de dança. Olha, eu pensei e eu cheguei a uma conclusão. Toda igreja tem um ministério de pesca. Quer ver? Zé Alves e seu Morales, para onde vocês vão daqui uns dias? Pescar. Mas eles vão fazer o quê? Pescar e louvar a Deus. Se eu tivesse esse dom também ia, viu, Paulo? Mas ficar 2 dias lá pescando é muita coisa. Eu tenho que ajudar a Olívia também, né? Então não dá para ir agora. Um outro momento eu vou para passear, viu, Zé Alves? Nesse rancho. Mas então, perceba que tem coisas que não tem como nós não falarmos assim. O que está norteando essa decisão sua, da igreja? Não, é porque lá a gente definiu que é esse padrão. Pois é, estranho, mas a Bíblia não é o padrão? Não. O padrão lá é o que a liderança define. Estranho. Porque quando a palavra de Deus não é pregada, há uma maneira de você, podemos chamar assim, usar o cabresto, uma palavra forte, para fazer com que a igreja seja conduzida à força. Eu disse aqui, irmãos, eu prego, a não ser que seja uma aberração, né, Eliana? Aí eu vou ter que chamar a Eliana, chamar a Roberta, chamar a Elnise. Assim, chega na irmã lá e fala assim, pelo amor de Deus, muda de roupa. E se for homem, John, vai eu e você, porque você já é mais preparado. E você fica do meu lado. E eu falo para o cabra, você está doido? Vai ter que dar uma palavra firme com esse cabra. É isso que você vai fazer da sua vida cristã, no meio da igreja? A igreja zela pela liberdade. Amém? Mas a gente não vai dar espaço para libertinagem. Nós não vamos utilizar. Notem que não é novo, irmãos. Ser um cristão na igreja e estar de paquera com o mundo não é novo. É a obra dos nicolaítas, é as práticas de Balaão.
Tudo isso para fazer o que com você, irmão e irmã? Com que você esteja na igreja, mas o seu coração é bombardeado. Não, não precisa ser assim. Não pode ser mais light. Eles, antigamente, falavam que o presbiteriano é quase um católico manso, né? É que eles não sabiam, Roger, que nós íamos nos tornar presbiterianos nos anos 2000. Eles não sabiam que a igreja presbiteriana, vou falar assim, seria conduzida no século 21 pelas escrituras sagradas. Se teve pé devagar no acelerador lá atrás, Paulo, aí deixa com o Senhor. Mas louvado seja Deus, porque hoje a igreja presbiteriana do Brasil, e nós fazemos parte, vai te nortear, vai pregar para você toda a escritura de Deus. E quem vai fazer você mudar? Porque, irmãos, aqui, ó, a coisa mais fachada que existe. Qual que é a prática das pessoas? É essa roupa de ir na igreja? Não é assim que as pessoas falam? Apesar disso ser uma verdade, eu vou falar esse aspecto agora, mas vou repetir à noite. A religião ou te escraviza, ou você se torna um hipócrita. A religião por religião. Ah, não vou fazer porque o pessoal da igreja vai ficar escandalizado. Eu estudava com uma menina, quando a gente ia fazer educação física, era uma tristeza, coitada. Ela queria jogar bola, e ela tinha um saião, e queria brincar com a turma, e não podia, aquela coisa. Aí um dia eu falei para ela, não, até hoje eu me lembro, ô Juliano, dobra essa saia aí, vamos jogar bola lá então, Aí ela dava um jeito de puxar um pouco para cima aqui, um peso muito grande, um peso. Mas olha só, meus irmãos, nós, louvado seja o Senhor Jesus, nós não viemos à igreja apenas para mostrar para o irmão que eu estou com uma roupa decente. O meu desejo de viver agora é corandel. Quem já ouviu essa expressão? O que significa? Tudo aos olhos de Deus. A minha vida toda é aos olhos de Deus. Eu não preciso viver uma fachada. A alegria no meu coração em viver a liberdade que eu recebi em Cristo. Ele me libertou. Eu posso viver livre sem o peso da religião. A religião humana, ela é terrível. Agora, nós caminharmos, eles vão dar um nome para nós de religioso, não tem problema não. Eles misturam tudo. Mas nós vivermos em Cristo, o que fazemos não é por causa da religião, é por causa de Cristo. O que eu visto, o que eu escolho, o que eu assisto, é por causa de Cristo. Fala, Marquinhos. Amém, exatamente. E uma questão, irmãos, para nós voltarmos lá para 1 Pedro, 2 Pedro, é que nós temos o poder do Evangelho nas nossas vidas para nos convencer. Uma coisa que eu sempre digo é, não sai batendo boca com ninguém. A não ser que seja seu menino lá, né? Menino a gente trata como menino. Mas se ele já é adulto, seja sábio. Você vai orar. Você vai falar assim, minha filha e meu filho, analisa o seu comportamento, analisa o que você está fazendo, vestindo. Talvez seja isso. Mas se você não tiver abertura, não fica batendo não. Ele vai criar birra de você. Nós cremos no poder libertador do Evangelho. Você tem que lembrar quem você era. Você também já deu trabalho também, já. Você também já, de certa forma, foi do outro lado. Nós fomos mesmo, perdidos. E quem nos alcançou é o Evangelho. Tem que ter misericórdia. Ao invés de ficar acusando, chega alguém aqui com uma roupa escandalosa. Irmão, ela é uma visita, tem misericórdia dela.
Deus, alcance essa vida com graça e poder. Trabalhe na vida dela. Quem vai fazer a diferença é o poder do Espírito Santo. Ninguém está autorizado para chegar, aqui não tem esse decote, estou medindo aqui essa roupa, não. Nós vamos pedir para que o Senhor, o Espírito de Deus, possa falar ao coração. E fala, viu, irmãos? Fala. E o seu testemunho também fala. Ela vai olhar para você, mas o pessoal aqui não fica preocupado em mostrar corpo, não, né? Não, não fica, não. Aqui, a preocupação é em invocar e adorar o nome de Cristo. É a nossa preocupação. Então eu vou, né? Vou mudar, vou fazer uma mudança aqui na minha caminhada. Vamos voltar para 2 de Pedro, versículo 17. Tratem todos com honra, ame os irmãos na fé. Olha só, temam a Deus e honrem o rei. Amados, uma das coisas que a gente tem perdido nos nossos tempos é a honra. E honrar, então, mais ainda. Porque hoje as pessoas são assim, eu vou fazer isso. Esquece. Nunca mais lembra de fazer porque tinha já pensado que não ia fazer, mas falou que ia. Mas honrar aqui, o sentido é que nós devemos reconhecer as autoridades, nós devemos reconhecer as pessoas que são para nós fundamentais, pais, mães, família, o contexto da igreja, homens que sejam verdadeiramente líderes piedosos, comprometidos com Cristo. E nesse contexto aqui, diz o texto que nós devemos temer a quem? A Deus. Isso é importantíssimo. Quantas vezes Antipas temeu a Deus ou não? O Antipas escolheu. Eu vou temer a quem? Ao rei, ao imperador ou a Cristo? Olha o preço que ele pagou. Às vezes, Poliana, vai lá na escola, a diretora, fala uma besteira lá. Absurda. Aí, para a gente ficar de bem, olha só, é uma coisa muito prática. Na minha vida, quantas vezes aconteceu? Você tem que ficar aquela cara de paisagem, assim, ou então você fica assim, e agora? O que eu faço? Dá uma risadinha amarela. Nós não fomos chamados para sermos grosseiros, antiquados. Antiquado não é inconveniente a palavra, amado irmão. Inconvenientes, não. Mal educados. Isso é tudo aquilo que é da natureza humana. Agora, você quer ver uma coisa? Nós podemos temer a Deus diante de alguém que tem uma posição de autoridade, uma situação de trabalho. E você tem que decidir, você vai temer a quem? É a ela, a ele ou ao Senhor? Né? Aí fala assim, então, fulano de tal, eu não penso assim, sabe? Eu já refleti muito e graças a Deus não penso mais assim. Ou então você fala, não, vamos pensar de outra maneira. Nós temos que lembrar que o nosso temor é a Deus. Quando a gente inverte isso, nós vamos comprometer os nossos valores. O texto diz que nós devemos temer a Deus e honrar o rei. Aqui é um outro ponto. Se temos que fazer, vamos fazer. Nós temos que fazer porque é uma obrigação de lei, vamos fazer. Então, seja qual for o nível, seja num país como o nosso, tão difícil, que a gente fala, não, mas tem isso, não, vamos fazer, porque, sobretudo, é a palavra de Deus que nos direciona. Caminhando aqui, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial. Aqui, meus irmãos, nós vamos começar no capítulo 2, verso 18, as orientações do apóstolo Pedro, não agora mais de maneira geral, mas ele vai dar direção para os escravos na época. Salvo engano, era quase 40% dos cidadãos de Roma que eram escravos. O número de escravos naquela época era altíssimo. Essa relação aqui escravocrata não tem relação com cor de pele, não tem relação com essa escravidão que nós vivenciamos aqui no Brasil,
no século XVI, XVII, XVIII e até praticamente século XX, final do século XIX. Essa relação aqui de escravidão, muitas vezes alguém se tornava escravo por causa do quê? Dívidas. Tinha guerras, tinha pessoas que se tornavam escravas, mas até mesmo essa questão de dívidas, a pessoa se tornava escrava. Então, escravos aqui, quem nós devemos que pensar quem eram aqui? Um servo, né? Doulos. Professores. Tinha professor que ele tinha uma dívida, aí ele se tornava escravo. Ele ia trabalhar aonde? Com as crianças que eram filhas daquele dono, de repente, da fazenda. Ele era um grande latifundiário, e esse professor iria trabalhar na função dele. Lembra do aio? Exatamente. Muitos praticavam essa função. Aio, pegavam as crianças pequenininhas e iam com elas até elas chegarem a uma certa idade. Então, essa relação aqui, nós não podemos pensar que é um escravo que não tem, digamos, contexto social nenhum, como se tivesse algemado. Ainda que tivesse, mas nós vamos ver que tem muito mais no dia a dia mesmo. Como, por exemplo, olha lá. Sejam obedientes ao Senhor de vocês. Qual é a ideia de um escravo? A ideia de um escravo, o que tenta o escravo é se ver o quê? Livre. E aí tem dois caminhos. Naquela época eles também compravam a liberdade. Eles juntavam um valor, ou ganhavam, e podiam adquirir a liberdade deles. Uma prática que era costume também na época é que os escravos rebeldes faziam o quê? Fugiam. Exato. Se é escravo, vão fugir. E o que Cristo? Entre os judeus, né? Aqui já não tem mais, porque aqui não está tratando somente de judeus, né? Já espalhou. Olha só, diz o texto: não tratem, ou melhor, não sejam obedientes ao Senhor de vocês, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for o quê? Irmãos, presta bem atenção nisso. Eu vou levar você a refletir a partir do verso 21. Qual é o motivo de Pedro ensinar isso? Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo o quê? Vocês estão comigo? Versículo 19 do capítulo 2. 2 Pedro 2, 19. Sofrendo o quê? Injustiças. E sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ele vai dizer mais. Pois que glória há se pecando, ou seja, a pessoa comete qualquer erro, e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Ou seja, está mais do que recebendo aquilo que deve, aquilo que merece, a palavra é. Mas, diz o versículo 21, porque para isso mesmo vocês foram o quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Irmãos, quantos já entenderam que para viver a vida cristã, nós precisamos do poder de Deus? Porque se você quiser viver a vida cristã sem o poder de Deus, e o que eu me refiro a poder de Deus? É dois momentos que nós chamamos de meios de graça essenciais. Nós temos outros, a Santa Ceia, mas durante a sua semana, poder de Deus é você se alimentar da palavra e você dobrar os seus joelhos, você orar. Nós praticando esses meios de graça, para que o poder de Deus esteja sobre nós. Não tem nada a ver poder de Deus quando alguém, Helena, ora alto, alguém cai. Isso aí é tudo pataquada. Poder de Deus é quando você sai daqui para segunda-feira e fala: esse pecado não mais será praticado por mim, porque o Senhor falou comigo e eu creio que Ele é poderoso para me dar forças.
Aí você vai lá na segunda, terça e consegue vencê-lo. Tem uma proposta lá maligna, você corta na veia, fala assim, ó, você sai daqui, eu sou cristão, e Deus falou no meu coração, não quero isso para a minha vida, não vou fazer esse negócio, é desonesto, era uma tentação, não quero. E isso é poder de Deus sobre a sua vida. Entende? Agora, olha para você ver. Se você quiser viver a vida cristã sem o poder de Deus, você vai apanhar muito. Por quê? Porque servo de Deus quer agradar a Deus. E é tão triste a gente, digamos assim, sermos castigados, não por Deus apenas, mas porque nós, de certa forma, vamos ser castigados sem praticarmos aquilo que glorifica a Deus. Alguém que é castigado, como diz o texto aqui, porque está fazendo a vontade de Deus, é motivo de honra. Honra. Agora, você cair no grupo que está, de certa forma, displicente, indisciplinado e ser punido, seja pelas autoridades, seja por causa de uma questão familiar e a pessoa perde tudo. A realidade é que nós, irmãos, fomos chamados a viver o evangelho pelo poder de Cristo. Olha só, versículo 21, vamos lá. Quem pode ler, por favor, o versículo 21 todo? Rapidamente. 2:21. Exatamente. Olha só a imagem aqui para a gente andar bem rápido aqui. Pedro andou com Jesus? Pedro foi um discípulo, um dos primeiros a serem chamados. Pedro fez parte daquele pilotão de elite com Jesus. Pedro via Jesus, inclusive Pedro tomou a atitude de querer partir para cima lá do jovem Malco. Pedro foi até o final, enquanto ele não foi fustigado. Você é um deles. E ele negou Jesus, ele não sossegou. Ele ficou o tempo todo observando Jesus. O que Pedro está nos ensinando aqui? O modelo dele, que é Pedro, o modelo para vocês viverem é o que eu vivo. É assim? Ele está ensinando o modelo de Cristo. Ainda que ele pudesse agora em Cristo viver isso. Ele está dizendo assim, olha, amado irmão e amada irmã, igreja, nós temos um padrão para vivermos. Irmãos, eu tenho uma definição. Por que o Brasil não vive isso aqui? Vocês viram o pastor Caleb aqui, ó. Ele foi lá no país lá do vampiro, lá, ó, na Romênia. Está voltando para lá. O pastor falou para ele, mas por que vocês conseguiram ter tantos evangélicos no Brasil? Como é que foi isso? Admirado. Quase que ele falou, deixa eu te contar metade da história, você fica mais animado. Ou triste mesmo, né? Por quê, irmãos? Porque a realidade cristã, ela é muito distante na igreja brasileira, na prática. Falar que nós somos cristãos é a coisa mais simples que tem, ainda mais hoje em dia. O difícil, e é só pelo poder de Cristo, é nós vivermos os ensinos da palavra de Deus. E o texto está nos ensinando algo muito pesado. Eu considero assim, porque eu sou meio assim, sabe? Assim, Senhor, eu daria outro jeito nesse negócio. Mas não é do jeito que eu estou querendo, é o Senhor que deseja, o Senhor que pede, o Senhor que manda, na verdade. Presta bem atenção. Pedro viveu e conviveu com Jesus. Pedro viu Jesus interagir com pecadores. Você já pensou alguém que é pecador? Jesus, o próprio Deus, vê o pecador e não trata ele. Como é que ele tratou a mulher adúltera? Pega em adultério e levada para ser apedrejada. Colocou na frente dele, do pessoal, falou, peraí. Antes de vocês apedrejá-la, vamos conversar aqui. Não foi isso? Mas não é somente isso. Jesus interagiu com fariseus. Ah, esse aqui dá para dar um tiro, Machado. Fariseu! O fariseuzão falou, quem você acha que nós somos? Nós somos filhos de Abraão. Você já pensou? Se você tivesse um pouquinho da autoridade que Deus tem, você teria essa misericórdia? O cara
Porque aqui tem, nós que é pecador, chega assim, não gosta de levar desaforo para casa, não é assim? Jesus olhou para o fariseu. E a outra coisa importante, teve horas que Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. E não pecou por causa disso. Vai você utilizar da ira para resolver um problema. O que dá? Problema, né, Poliana? Dá coisa ruim. Por quê? Porque nós não conseguimos medir a ira como Deus tem a ira santa. Nós descontrolamos. Não é assim que já aconteceu com você? Você foi fazer uma coisa que estava certinho, vai corrigir alguém. Acabou que você passou do ponto, extrapolou. Não é assim? Jesus olhou para os fariseus, ele não deixou de aplicar aquilo que deveria. Ou seja, vocês não são filhos de Deus. Ele não passou a mão na cabeça. Mas, irmãos, olhar para um fariseu daquele sendo Cristo, podia fulminar. Mas não. Mas tem mais. Ele interagiu com os inimigos, adversários, e foi o quê? Misericordioso. Marcos, vamos abrir lá para a gente ver, lembrar novamente o que Jesus vivenciou. Quem pode ler rapidamente Marcos 14, 65. E Lucas 22, 63. Rapidamente. Lucas 22, 63. (63) 22, 63, é isso? Eu falei 65? 63, irmãs. Por favor. Irmãos, Pedro não ouviu falar, não. Pedro viu. O que ele está ensinando aqui não é algo que alguém contou para ele. Ele viu o Deus encarnado experimentando isso. Você quer ver o poder de Deus nas nossas vidas? E é isso que eu desejo para a minha vida e para você como igreja, nós, igreja do Senhor. É que Deus nos capacite pelo poder do Evangelho a nós podermos suportar ofensas, suportar levantes e tomarmos a atitude de Cristo. Isso glorifica a Cristo. Essa semana o rapaz que nós oramos terça-feira morreu. Assalto. Quem está orando por Uberlândia? Nem eu, estou parado, hein? Vamos orar por Uberlândia? Vamos orar pela nossa cidade? Rapaz, 22 anos. Foi esfaqueado, a moça ia ser levada, todo mundo viu, né? Crime chocante. Eu falei para minha mãe ontem na mesa, assim, quando você fala sem pensar? Se eu sou um pai e tenho uma arma, eu descarrego num cara desse. Aí você faz a reflexão. Primeiro, eu sou servo de Deus. Segundo, não tem arma, graças a Deus. Não tem problema. Agora, a tentação é sempre assim. Quantas vezes passa as coisas ruins na sua cabeça? Porque, querendo ou não, eu fiquei pensando, Machado, se numa situação dessa, irmãos, é muito pesado. Só que eu vou te falar uma coisa, sabe quantos casos já aconteceu de alguém pegar de fato ir lá e matar o cara que tinha provocado o crime? É um só, Paulo, que acontece assim? Dezenas e centenas ao longo da história da civilização, não é assim? Mal por mal. Agora, presta atenção, um caso que faz pouco tempo, 20 anos, pouco tempo. Na nossa história é pouco tempo. O assassino foi visitado pelo pai. O pai chegou lá na cadeia.
E para mim não é esse povo que é aloprado, que vê os anjos voando, não, é gente centrada. E chegou e falou assim, olha, eu estou aqui porque eu estou com muita necessidade de te encontrar. E eu quero dizer que Cristo é Senhor da minha vida. Você tirou de mim o bem mais precioso, eu não sei se era filho ou era filha, mas eu quero te perdoar em Cristo Jesus. Eu entrego sua vida para Jesus. Ele é o reto juiz. O meu desejo é que você se arrependa dos seus pecados. Mas saiba de uma coisa, Cristo é o Senhor da minha vida. E eu estou te oferecendo, inclusive, hoje, um convite do Evangelho. Se arrependa do seu pecado. E eu quero falar para você, eu lhe perdoo em Cristo Jesus com o meu coração, que ainda dói, mas eu te perdoo em Cristo Jesus. Você já pensou? O cara sai, eu fico pensando no crente saindo da cadeia. Senhor, eu tenho convicção que não foi por minha capacidade, foi pelo poder de Deus que eu fiz isso. Mas como é bom confiar que o Senhor é um reto juiz. Pega a sua Bíblia aí. Versículo 24. Versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava insultos. Irmãos, quem consegue aguentar insultos calado? Tem algum santo aqui nessa igreja? A pessoa balança a cabeça no trânsito e já fica assim, vai para lá, pecador, sai para lá, miserável. Você tem um coração meio acelerado assim? Não sei não, Márcio, você é tranquilo, né, Márcio? Graças a Deus, né? Tranquilo. A revolta de falar alguma coisa, esse comichão na boca, não é assim que nós temos? Olha só o modelo de Cristo. Ele ficou calado. Irmãos, presta bem atenção nisso aqui. Não é para nós, o modelo de Cristo, nós inclusive vimos isso aqui no capítulo 2, falando das autoridades. Nós não somos chamados para sermos subservientes quando nós temos autoridades, líderes, e que estão errados. Nós vamos usar a palavra de Deus, a igreja tem a palavra de Deus para falar assim, meu vereador, você está errado. A palavra de Deus diz que isso aí é errado, é pecado. Nós não estamos aqui para passar pano em pecado, não, na cabeça de gente que está convictamente praticando o errado. Mas ele é nosso vereador, presidente, governador, eu não posso falar. Não! Você teme a Deus ou aos homens? É isso? Então, para a pessoa que é o seu patrão, você vai lá, um contexto, uma situação, não é que você vai ficar, não, o que você falar está certo, está tudo certo. Não! Você vai falar com sabedoria, com graça, assim, não, mas não é assim, não. A palavra de Deus diz que isso é pecado. E se ele continuar, você não vou bater boca com você, não. É isso que está falando aqui. Você vai apresentar aquilo que a palavra de Deus fala. E aí sim, mesmo assim ela continua e deseja praticar o mal, não faz pagando mal por mal, não. Fala assim, não, então é com você. A minha parte eu vou fazer. Entende isso? Mas você vai deixar claro para a pessoa, você está produzindo o mal e está errado. Para terminarmos, o versículo 23, 22 ou 23? Deixa eu ver aqui, é o 23 mesmo. Vamos ler bem forte. Pois ele, quem? Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava... Aleluia! O que consola meu coração, porque um dia haverá um reto tribunal, um juiz perfeito, e todo o mal que foi produzido contra você, contra nós, o Senhor Jesus não vai empurrar para debaixo do tapete. Um pai como esse, eu oro para essa família, que Deus console essa família com o poder do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para consolar um coração ferido e confiar que um dia o Senhor Jesus irá tratar esse assunto. Olha que coisa maravilhosa. Não vai passar despercebido. Será tratado.
será tratado. E nós podemos fazer isso hoje. Amado irmão, amada irmã, nós vamos orar e eu quero convidá-lo para que você peça ao Senhor graça. Às vezes, irmãos, tem famílias destruídas, porque um não conversa mais com o outro. Não, enquanto ele não me procurar, eu não procuro. Enquanto ela não procurar, eu não procuro. Irmão, presta atenção, quem você é? Você é um servo do Senhor Jesus? Você é uma serva do Senhor Jesus? Então diga, pelo poder de Cristo Jesus, seguindo os passos de Cristo Jesus, eu vou cortar esse mal pela raiz, vou procurar, vou conversar, vou oferecer a face como Cristo. Amado irmão, o poder do Evangelho é para fazermos de nós cada dia mais sensíveis à voz de Cristo e parecidos então com aquilo que Ele viveu na sua vida, na sua caminhada sobre essa terra. Fique em pé. Eu quero